Abra então a sua Bíblia em 1 Pedro, e aqui nós temos estudado essa epístola, e nós temos feito isso com um coração que pede a Deus para que Ele nos ensine como nós devemos viver a nossa vida, nesse tempo que se chama hoje, enquanto nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor. E assim temos um coração que navega aí entre dificuldades, mas navega com esperança. E nós, irmãos, estamos chegando ao fim dessa carta já. Hoje nós vamos falar aí do capítulo 4. Então, se você abrir em 1 Pedro, pode já ir para o capítulo 4. Nós estamos chegando ao fim dessa carta. E chegando já na reta final, é importante que nós nos lembremos de algumas coisas importantes, como, por exemplo, o fato que Pedro está escrevendo a um povo que se encontra envolto de tensões. Um povo que está enfrentando dificuldades, um povo que está ameaçado por perseguições. E assim, alguns temas vão se tornar centrais nessa epístola e vão ser também repetidos pelo apóstolo Pedro. E por isso, também repetidos aqui. Se você estava na semana passada, aqui na igreja no domingo, você vai se lembrar que o pastor João, ele falou para nós um pouco sobre sofrimento. E assim, hoje nós vamos continuar pensando e refletindo a respeito do sofrimento. Por quê? Porque o apóstolo Pedro está continuando a falar desse tema e fala dele também de forma salpicada em toda essa epístola. E o sofrimento que nós lemos nessa carta, ele engloba uma grande diversidade de intensidade e de circunstâncias e de relacionamentos. Ele pode existir desde uma forma mais velada, onde, por exemplo, um cristão pode ser desprezado, pode ser deixado de lado, como ele pode ser uma perseguição explícita, algo que ameaça a vida, algo que leva alguém para a prisão, e todas essas coisas geram sofrimentos, geram dificuldades. E em meio a essas diferenças de intensidades e de formas, nós precisamos observar que existe um ponto comum. Os sofrimentos são muitos, as variedades são muitas, as intensidades são muitas, mas o sofrimento que o apóstolo Pedro está se referindo aqui tem um ponto comum. Qual é esse ponto? Ele está falando dos cristãos que sofrem por serem cristãos. Sofrem porque têm a sua identidade definida a partir de Cristo Jesus. E isso é uma verdade ignorada por grande parte significativa da igreja moderna. Em especial em um contexto como o nosso, de igreja ocidental. Nós vivemos em um contexto de igreja ocidental onde o sofrimento não tem espaço. Primeiro, ele não tem espaço teológico no nosso meio. Porque as pessoas, elas acabam reduzindo a Deus a algumas características conforme o próprio conforto e a própria conveniência. E Deus se torna, então, o Deus que me faz vencedor, o Deus que me ama incondicionalmente, o Deus que me ajuda a conquistar os meus objetivos, mas Ele não é mais o Deus que me julga, Ele não é mais o Deus justo, Ele não é mais o Deus que discorda dos meus pensamentos. E assim nós não temos espaço teológico para o sofrimento em grande parte da igreja moderna ocidental hoje. Mas não é só espaço teológico que falta. Existe também no nosso meio, como igreja ocidental, falta de espaço prático. Nós não temos espaço prático para o sofrimento, porque as igrejas se preocupam e se ocupam de possibilitar para o seu membro, e por que não, às vezes, cliente, que ele tenha uma experiência boa, tão boa, alguns vão pensar, que ele nem percebe que ele foi a um culto. Talvez ele vá a um espetáculo da Broadway, a um teatro, mas a experiência é tão boa que ele nem sabe que foi a um culto. Vão focar em, por exemplo, oferecer para suas crianças um momento para elas se divertirem. O desejo é que as pessoas saiam dali motivadas,
que elas façam novos relacionamentos, e por que não chamar esses relacionamentos nesse contexto de networking? E assim, não há espaço teológico para o sofrimento, não há espaço prático para o sofrimento, e isso torna a teologia do apóstolo Pedro chocante para nós. Por quê? A teologia de Pedro, ela é chocante, porque ela nos diz algo que a igreja moderna não aceita ouvir. Algo que a igreja moderna rejeita. A teologia de Pedro nos diz que Deus quer que você sofra. Uau! Que absurdo! É aqui que muitas bocas talvez até se encheriam para me chamar de herege ao falar uma atrocidade dessas. No entanto, o que me consola é que eu estaria na boa companhia do apóstolo Pedro. Porque é isso que nós vamos enxergar aqui hoje, nessa manhã e nessa carta. Nós não podemos, no entanto, e preste bastante atenção no que eu vou dizer agora para que você não se engane. Nós não podemos confundir algumas coisas importantes. Quando nós lemos 1 Pedro, nós aprendemos que Deus quer que você sofra, mas isso não significa que Deus te criou para sofrer. Isso não significa que o sofrimento é o seu propósito. Isso não significa que Deus tem prazer no seu sofrimento. Deus não tem prazer no seu sofrimento. Deus não quer que nós soframos porque Ele tira qualquer prazer disso, mas pelo fato de que a dor e a dificuldade se tornam, por vezes, instrumentos necessários para nos conduzir no caminho da maturidade, da salvação e da glória de Deus. E é isso que nós vamos aprender nessa manhã, ao ler 1 Pedro 4, versículos 12 a 19. Vamos ler então o que diz a palavra do Senhor. 1 Pedro 4, 12 a 19. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se de alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio e do pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Senhor, essa palavra que está diante de nós, ela é uma palavra difícil de nós entendermos. Mas nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito faça a Tua obra aqui nessa manhã. Que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração para receber direção do Senhor. Que o Senhor use minha vida com graça e misericórdia para ministrar a Tua palavra de maneira fiel aos meus irmãos. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que nós não venhamos aqui a nos distrair com as nossas vaidades, desejos ou com as circunstâncias, mas que os nossos olhos permaneçam fixos no Senhor e na Tua promessa. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, que haja nessa manhã, no coração de cada um de nós, um toque sobrenatural do Teu Espírito, para que nós possamos receber essa palavra e ela possa mudar a maneira como enxergamos a vida e como vivemos a vida. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Meus irmãos, como eu disse a vocês,
essa mensagem do apóstolo Pedro, ela pode se tornar extremamente perturbadora aos ouvidos modernos. Mas fato é que Pedro insiste em falar de sofrimento. E por que é que Pedro insiste em falar de sofrimento? Porque, acredite ou não, a igreja estava passando por sofrimento. Os irmãos que recebiam aquela carta estavam passando por dificuldades. E isso pode parecer algo bem distante de um mundo onde se tornar crente tem sido cada vez mais fácil. Há alguns versículos atrás, nesse caminho que temos percorrido na primeira epístola de Pedro, ele já havia falado algo nesse sentido. Lá em 1 Pedro 3,17, ele disse: porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. E agora, já mais para frente, no capítulo 4, ele repete essa mesma ideia de forma similar, quando ele vai dizer no versículo 19, por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Mas então surge diante de nós a pergunta: que vontade de Deus é essa? Que permite sofrimento na vida dos cristãos? Que vontade é essa que dá espaço para que o sofrimento entre na vida dos cristãos? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, enquanto meditamos nessa passagem que nós lemos. Nós vamos entender como é este sofrimento de acordo com a vontade de Deus. E se isso parece algo estranho para você, se isso parece estranho aos seus ouvidos, então, já o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui vai ser bem útil para nós. Porque o primeiro ponto que nós entendemos de um sofrimento de acordo com a vontade de Deus é que ele é esperado. Veja o versículo 12. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. A primeira instrução que Pedro está dando à igreja a respeito do sofrimento, de acordo com a vontade de Deus, qual é? Não fique surpreso. Veja como ele fala isso. Não estranhem o fogo que surge no meio de vocês. Como assim? Que fogo é esse? O fogo é usado aqui como uma imagem daquilo que queima, daquilo que fere, daquilo que machuca, daquilo que arde, mas também daquilo que refina, daquilo que purifica. Aqueles irmãos, eles enfrentariam situações adversas, situações dolorosas, que machucam. E a primeira coisa que Pedro está falando para eles é: não fiquem surpresos com isso, não fiquem surpresos quando as coisas estiverem difíceis. Pelo contrário, se as coisas estão ficando difíceis, está tudo planejado. Elas estão andando no caminho certo. Por quê? Porque essas coisas vão pôr vocês à prova. É isso que o apóstolo está dizendo aqui, e que Deus está dizendo através do apóstolo. É normal, então, que a primeira pergunta que surja... Obrigado, Felipe. É normal que a primeira pergunta que surja nas nossas mentes, quando as coisas começam a ficar difíceis, quando as adversidades nos alcançam, às vezes instala essa pergunta: o que é que eu fiz errado? O que é que eu fiz para merecer isso? Mas o apóstolo Pedro está nos dizendo que o cristão vai passar por dificuldades que não são dificuldades punitivas. Não são dificuldades porque nós fizemos algo para merecer isso, mas são dificuldades que vão nos purificar, que vão nos refinar, que vão nos ajudar a atingir um amadurecimento. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: hoje existem milhares de pessoas que se tornam crentes não porque adoram a Deus, mas porque adoram o Neymar. E é isso mesmo que você ouviu. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que olham para ele, que representa um ícone cultural, e pensam: eu quero essa fama, eu quero esse dinheiro, eu quero essa habilidade, eu quero esse reconhecimento, eu quero essa influência, eu quero esse poder.
e olham então para a fé como um meio de cortar caminho. Quem sabe a fé não me serve como uma ferramenta para que eu atinja o dinheiro que eu quero, a qualidade de vida que eu quero, a popularidade e o poder que eu desejo. E as pessoas se apropriam da fé dessa maneira e por isso se tornam espécies de crentes na nossa cultura. Mas antes de nós pensarmos aqui sobre aquelas pessoas, eu quero convidar você a pensar sobre você. Pense a respeito do seu próprio coração diante desse texto. Quando é que deixa de ser conveniente para você servir a Deus? Quando é que se torna difícil demais para você servir a Deus? É quando o seu emprego fica ameaçado? É quando as suas finanças ficam ameaçadas? É quando a sua reputação fica ameaçada? É quando existe um prazer que é apelativo demais, então se tornou difícil demais ser crente agora. Difícil demais servir a Deus agora. Aqueles irmãos que ouviam a Pedro, eles estavam passando por um isolamento cultural, por hostilidade, por perseguições. E a palavra que eles recebem diante dessas dificuldades não é, nossa, que chocante, eu nunca pensei que ia acontecer isso. Não. Qual é a palavra que eles recebem? E o que você estava esperando? E o que você estava esperando? Não fique surpreso. Irmãos, primeiro, nós não devemos ficar surpresos. Porque lembre-se de uma coisa. Nós vivemos em um mundo cercado por inimigos de Deus. Não há nada mais natural que, como cristãos, nós venhamos a enfrentar tensões nesse mundo. Se você estava esperando tapinhas nas costas ao se tornar crente, ao se tornar cristão, ao se comprometer a viver de maneira fiel, então houve um problema de análise contextual de onde você está. Nós vivemos cercados por inimigos de Deus. Segundo, nós estamos em uma luta interna contra o nosso pecado. E às vezes, mesmo que nós saibamos as coisas certas, nós começamos a querer barganhar com Deus, a querer fazer trocas com Deus, achar que Ele nos deve algo, ao ponto de que se Ele não nos paga aquilo que pensamos que Ele nos deve, nós ficamos frustrados. E assim, é em meio ao fogo do sofrimento que muitas vezes esses pecados ocultos, eles serão revelados. Quando a coisa aperta, fica difícil, então o nosso coração é exposto. Os seus ídolos são expostos. É mostrado em quem você confia. É mostrado em o que você deseja. E assim esse fogo vai queimando, e com esse fogo a oportunidade de revelar os nossos pecados e de queimá-los diante de Deus. Porque existem pessoas que vão permanecer fiéis até que Deus não faça aquilo que eu quero. Porque enquanto Deus está agindo conforme as minhas expectativas, eu posso ser fiel. O problema é que parte significativa das pessoas que vão para a igreja hoje vão ficar estarrecidas quando o fogo chegar. Por quê? Porque elas mesmas entraram na igreja com a promessa de que se elas se tornassem crentes, elas iam prosperar. Elas iam ser abençoadas. A coisa ia ficar boa. Ia ficar fácil. E não se enganem, porque isso não está distante de nós. Há cerca de um pouco mais de um mês atrás, eu vi um culto que estava acontecendo em uma igreja aqui de Belo Horizonte. Uma igreja que tem crescido. Uma igreja que tem se tornado cada vez mais influente. Mas que o que eles estão pregando não é o Evangelho de Jesus Cristo. E nessa igreja veio um pastor convidado, que nem acho que ele se intitula pastor, acho que ele se intitula profeta. E ele, ao estar ali, começou a dizer naquele culto, a dizer assim, eu estou sentindo que há aqui hoje, nessa noite, uma unção para bilionários. Vão sair bilionários aqui essa noite. O que é que você acha que aconteceu? As pessoas caíram na unção. Eu vou perder 1 bilhão fácil assim? Com certeza é eu.
né? É de mim que ele está falando. Quem vai atrás dessas coisas não está indo atrás do Evangelho de Jesus Cristo. Uma pessoa que promete fidelidade a Deus diante de um contexto como esse, não está prometendo fidelidade a Deus. Está fazendo uma troca, uma barganha. O que eu desejo é ser um bilionário. E se eu tiver que servir a Deus para isso, então está tudo bem. É um preço que eu estou disposto a pagar. O sofrimento, de acordo com a vontade de Deus, ele é um instrumento para nos purificar, e por isso ele é esperado. Mas não é só isso. O sofrimento, de acordo com a vontade de Deus, ele é esperado, mas a segunda coisa que eu quero que você entenda nessa manhã, diante dessa passagem, é: ele é modelado por Cristo. Ele é esperado e ele é modelado por Cristo. Veja o versículo 13. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. O que Pedro está dizendo agora nesse versículo 13 é algo que ele vem repetindo constantemente, reforçando na sua carta. O nosso sofrimento está ligado aos sofrimentos de Cristo. Primeiro, porque nós estamos unidos a Cristo. Isso significa que entre nós e Cristo existe um relacionamento mediado pela fé, onde Cristo é o nosso representante. Nós somos identificados com Ele e Ele conosco. Nós estamos nele e Ele está em nós. E nós vemos essa identificação de forma clara nas Escrituras. E eu quero te lembrar de um momento muito interessante, que é a conversão do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo sai, ele está saindo para perseguir a igreja. Mas no caminho de Damasco, ele tem um encontro. E com quem é esse encontro? Com Jesus. E o que Jesus diz a ele? Ele diz: pare, porque você está indo perseguir a igreja? Não. Em Atos 9, versículo 5, Jesus vai dizer a ele: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas quando Paulo saiu para perseguir, ele não estava pensando: vou perseguir Jesus Cristo. Porque ele não estava nem fisicamente lá mais para que ele o perseguisse. Ele pensa: vou perseguir a igreja, os cristãos. Mas Jesus diz: você persegue a mim. Porque existe uma união. Por isso que nós somos o corpo de Cristo. E é o próprio Jesus quem vai apontar também para uma outra dimensão dessa unidade, quando ele vai dizer em João capítulo 15, versículo 20, se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Então, quando nós somos perseguidos, ele é perseguido. Quando ele sofre, nossos pecados são perdoados. Isso significa que na nossa união com Cristo, o nosso sofrimento também está ligado a ele. E por isso Pedro vai dizer: nós somos coparticipantes dos seus sofrimentos. O teólogo escocês John Murray, ele vai escrever sobre isso, ele vai dizer o seguinte, preste atenção no que ele fala. Por que pode o crente ter paciência nas perplexidades e nas adversidades do presente? Por que pode ter uma firme confiança acerca do futuro, alegrando-se na esperança da glória de Deus? É porque ele não pode pensar no passado, no presente ou no futuro, independentemente da união com Cristo. O que Murray está dizendo para nós aqui é que a nossa união com Cristo muda a nossa perspectiva sobre a vida, e isso inclui a nossa perspectiva sobre as dificuldades, sobre os sofrimentos. Quando Cristo sofre, e eu quero que você entenda isso, quando Cristo sofre, há um efeito sobre mim. E quando eu sofro, há também um efeito em Cristo.
A segunda perspectiva pela qual os nossos sofrimentos estão ligados a Cristo é a perspectiva da imitação de Cristo. A primeira foi da união com Cristo, a segunda que eu quero destacar é da imitação de Cristo. Se nós estamos unidos com Cristo, nós seguimos os seus passos. Nós estamos sendo conformados ao caráter do nosso Senhor, nós imitamos a Ele. E isso nos revela algo sobre uma característica desse sofrimento de acordo com a vontade de Deus. Ele é um sofrimento que nos modela segundo o caráter do nosso Senhor, que nos faz mais parecidos com Ele. No seu livro, A Imitação de Cristo no Evangelho de Lucas, tem um autor que se chama Jim Egan, e ele aponta algo muito interessante, bastante curioso, que é o seguinte: muitas pessoas carregam uma pressuposição errada em suas mentes, que é a pressuposição de que quanto mais perto nós estivermos de Deus, e mais alinhado nós estivermos com o seu propósito, menores serão as nossas dificuldades. E curiosamente ele aponta que essa pressuposição é a mesma pressuposição do diabo, tentando Jesus no deserto, a mesma pressuposição dos escarnecedores diante da cruz, porque eles diziam: se você é filho de Deus, então o caminho será mais fácil. Então faça isso que vai facilitar o seu caminho. E assim, ele está nos mostrando que essa também é uma pressuposição que as pessoas carregam em suas mentes. Ser filho de Deus não significa que o nosso caminho será mais fácil, mas significa que nós teremos uma estrutura mais sólida, maior, um suporte maior, para nós enfrentarmos as maiores dificuldades. Ser filhos de Deus significa que nós podemos passar por elas de maneira confiante, não que elas não alcançarão a nossa vida, não encontraremos elas no nosso caminho, pelo contrário. A expectativa é que elas sejam mais difíceis no nosso caminho. E é olhando para o Filho de Deus que nós aprendemos a viver em meio às circunstâncias adversas dessa vida. Jesus, ao encarnar, ele vai deixar um rastro para que nós sigamos os seus passos. E eu quero ler para você uma citação desse livro ao qual eu fiz referência, onde o Egan vai escrever: suportar dificuldades é por si só um desafio, e aguardar pacientemente por uma esperança futura é igualmente desafiador. Mas suportar pacientemente dificuldades é o tipo de tarefa cansativa que, espiritualmente falando, pode drenar a vida que há dentro de nós. No entanto, no exemplo de Jesus, nós encontramos esperança de que tal resistência paciente é realmente possível. Como nós, Jesus passou por circunstâncias difíceis que resultaram em angústia, fraqueza, cansaço e sofrimento. Ao contrário de nós, ele sempre suportou tais dificuldades com calma e gentileza, ao invés de raiva, reclamação, amargura ou irritação. Então, irmãos, há uma dimensão desse sofrimento de acordo com a vontade de Deus que nos leva à nossa união com Cristo. Há uma dimensão desse sofrimento de acordo com a vontade de Deus que nos posiciona em relação à imitação de Cristo. E por fim, o apóstolo Pedro, ele aponta que é também com os olhos em Cristo, que é também observando a Cristo, que nós entendemos uma outra realidade sobre esse sofrimento de acordo com a vontade de Deus, que é que ele é um prenúncio de glória. Isso deve trazer para nós alegria em meio às dificuldades. Porque assim como os sofrimentos do nosso Senhor Jesus Cristo foram um prenúncio da sua glória, os nossos sofrimentos presentes também são um prenúncio de glória. Nós somos unidos a Ele nos seus sofrimentos, mas também unidos a Ele na sua glória eterna. O sofrimento, de acordo com a vontade de Deus, ele é, portanto, modelado por Cristo. Ele é esperado,
ele é modelado por Cristo. E a terceira coisa que eu quero dizer para você a respeito dele é que esse sofrimento também é evidência de fidelidade. Veja os versículos 14 a 15. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Irmão, se você prestar atenção nessas palavras que nós acabamos de ler, você vai ver que o que Pedro está fazendo aqui não é uma glorificação do sofrimento. Ele não está fazendo uma exaltação do sofrer pelo sofrer. Nós não somos masoquistas. Eu não estou falando que você deve ter qualquer prazer no sofrimento, porque o nosso prazer como cristãos não está em sofrer. O cristão não sofre pelo sofrer. A glória do sofrimento não é o sofrimento, mas é a razão pela qual o cristão sofre. Pedro então deixa claro que não são todos os que sofrem que são bem-aventurados. E é isso que ele quer dizer quando ele vai falar que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Ao falar isso, ele está nos apontando que algumas pessoas sofrem por consequência dos seus atos. Sofrem porque até merecem sofrer. Sofrem porque são criminosos. Ou mesmo porque se metem na vida dos outros. Então, não é porque você é cristão também que você tem uma carta branca para justificar todo o sofrimento que você passa. Às vezes você está sofrendo, mas não é por Cristo. É porque você é chato. É porque você está fazendo algo errado de fato na sua vida. É porque você é um criminoso. É porque você está arrumando alguma confusão com alguém. Tá? Então não é porque você se reconhece como cristão que logo você está intrometendo na vida dos outros e alguém está te revidando por isso e você está falando assim, é porque eu sirvo a Cristo. Não, não é. Talvez você só seja intrometido. E eu quero te lembrar do que o próprio apóstolo Pedro vai nos dizer sobre como nós nos portamos em relação à nossa fé. Lá no capítulo 3, ele falou: santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. E aí como que você responde, gente? E é por isso que eu estou lendo esse texto. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Então, tenha esse discernimento. Lembre-se dessa realidade. Mas se não é a respeito de sofrer, se o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã não é uma glorificação do sofrimento, não é sofrer pelo sofrer, então a pergunta que fica é: qual é então esse sofrimento que é indicativo de bem-aventurança? E para responder isso, nós precisamos voltar a um lugar ao qual o apóstolo Pedro vai recorrer por diversas vezes nessa epístola, que é o Sermão do Monte, porque o próprio Jesus vai nos dar essa resposta. E nós a encontramos em Mateus capítulo 5, versículos 11 a 12, onde Jesus vai dizer: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então é a partir do que Jesus está dizendo que o apóstolo Pedro também nos está fazendo esse apontamento. Enquanto cristãos, a nossa fidelidade vai reagir com o mundo, e nessa reação da nossa fidelidade com o contexto em que estamos, serão produzidas dificuldades. Nós estamos caminhando contra o fluxo, e isso vai trazer resistência. A palavra traduzida no texto de Mateus, que eu acabei de ler para vocês, e no texto de 1 Pedro, como insultados, é a palavra
grega oneidizo. E essa palavra, dentre o seu significado semântico, está a ideia de rejeição pela sociedade. Isso deve nos trazer um alerta. Como igreja, nós deveríamos estar experimentando uma rejeição pela sociedade, uma rejeição diante do mundo. Se nós, como igreja, não temos experimentado perseguição e rejeição diante do mundo, então ou o reino de Deus foi estabelecido, ou nós não temos sido fiéis na nossa guarda do Evangelho. Irmãos, a nossa fé, ela é uma afronta ao mundo. A pregação do Evangelho, ela ofende o mundo. A nossa fidelidade ao que o nosso Senhor nos deixou causará ofensa àqueles que não pertencem ao Senhor. Então, se nós não temos enfrentado resistência, se nós não temos enfrentado problemas, se as pessoas não se ofendem pelo que nós cremos, então ou nós estamos em silêncio, ou nós mudamos a nossa mensagem, ou o reino de Deus foi completamente estabelecido. Agora, eu não sei você, mas eu não acho que o reino de Deus já tenha sido completamente estabelecido. Por outro lado, eu digo que existe muita omissão nossa. Existe muito silêncio nosso, onde não deveria haver. E, ao mesmo tempo, também existem aqueles que são filhos do diabo e têm se infiltrado na igreja, se disfarçado de igreja e têm distorcido a mensagem do Evangelho em busca dos seus próprios interesses, reinterpretando as palavras de Jesus de acordo com o espírito da nossa época. E contra esses nós precisamos nos levantar. Precisamos anunciar o Evangelho. Porque quando nós chamamos o pecado pelo nome, quando nós denunciamos os falsos ídolos e as falsas esperanças, o sofrimento que evidencia a nossa fé vai acontecer. Ele vai ser manifestado. Os inimigos de Deus não vão ficar calados e sentados diante da proclamação da verdade. E por fim, nós precisamos reconhecer que o sofrimento, de acordo com a vontade de Deus, é instrumento de purificação. Eu já lhe disse que ele é esperado. Eu já lhe disse que ele é modelado por Cristo. Eu acabei de te dizer que ele é evidência de fidelidade. E o último ponto que eu quero que você guarde nessa manhã, diante dessa palavra, é: ele também é instrumento de purificação. Veja os versículos 16 a 19. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Nos últimos versículos dessa passagem que nós lemos, nós encontramos talvez aqui nesse texto o maior confronto àquelas teologias humanistas, que colocam o homem no centro e que governam o pensamento de alguns, se não de muitos. Pedro fala daqueles que sofrem como cristãos, palavras difíceis de entender para aqueles que são ensinados que cristãos não sofrem. E assim, da parte de Pedro, há um encorajamento, ao mesmo tempo que há também com esse encorajamento uma correção de um impulso. E qual é esse impulso que o apóstolo Pedro está corrigindo aqui nessas palavras? É o impulso da vergonha. Veja só, desde que nós não estejamos falando de um psicopata, de uma pessoa completamente desequilibrada, um crime produz vergonha e medo, certo? E os cristãos eram tratados aqui, nesse contexto, como? Como criminosos. Aí eu quero lembrar você de uma história que eu já contei aqui, eu não vou me alongar nos detalhes dela, mas eu já falei aqui da vez que eu era criança e que eu roubei um Robin, que eu roubei um bonequinho do Robin, parceiro do Batman, de um amiguinho da escola.
Naquele momento que eu fiz aquele ato, ainda criança, sabe o que eu senti? Além de me sentir muito esperto, porque eu não tinha sido pego, eu também senti medo de ser pego e eu também senti vergonha. É um sentimento ambíguo. Eu senti vergonha quando fiz, eu senti vergonha também quando confessei o que fiz para os meus pais, depois que eu me arrependi. Muita vergonha. E se você tem um filho, uma filha, você pega ele fazendo algo errado, você sabe que a vergonha vem como um impulso natural daquele que está fazendo algo errado e que é pego fazendo algo errado. É normal que as pessoas tenham essa reação, mas Pedro está estabelecendo aqui um contraste importante. Ele está dizendo, o assassino, o ladrão, o que se mete na vida dos outros, deve sentir vergonha, não cristão. Então, se a sociedade te punir, se a sua família te ridicularizar, se a sua cultura te inferiorizar por você ser cristão, não se envergonhe. Não se sinta acuado por isso. Não se torne hesitante por isso. Palavras de Pedro. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Então Pedro vai dizer, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Irmãos, algumas semanas atrás, eu e o pastor João estávamos conversando aqui com uma missionária aqui da igreja. Vocês conhecem, não vou citar o nome dela por questões de segurança. Nós estávamos conversando com ela e ela estava compartilhando algo conosco. Ela está em um país que existe perseguição. No entanto, ela nos disse que ali naquele contexto, existem pastores e existem cristãos que desejam que houvesse mais perseguição. Que aquela perseguição que eles vivem fosse ainda mais intensificada. E por que alguém desejaria isso? O que acontece é que nesse lugar, apesar de existir muito mais resistência do que na nossa cultura, e apesar do fato de que se você se converter, você sofrerá repercussões negativas na sua vida, se você se converter e ficar quietinho, e não contar para ninguém, e não falar para ninguém, está tudo bem. Você não mexe com ninguém, ninguém mexe com você. Mas isso tem produzido uma parcela de cristãos acomodados, de pessoas que se convertem, mas se escondem, que se relacionam com Jesus como se fosse um segredo, sendo de fato um segredo. E aí você não terá muitos problemas. E em meio a isso, muitos chegam a expressar esse desejo de que a perseguição que eles enfrentam fosse uma perseguição maior, que não desse espaço para que esse tipo de comportamento acontecesse. Porque assim as pessoas não iam ter a opção de se acomodar nas sombras. E apesar do nosso contexto ser diferente, apesar de nós termos uma liberdade muito maior do que naquele lugar, ao menor sinal de desconforto que nós temos na nossa cultura e no nosso contexto, o nosso espírito de autopreservação aparece e nós também começamos a nos esconder nas sombras. Porém, diferente daquele contexto, e por causa dessa diferença contextual, nós temos maneiras diferentes de nos esconder. Alguns entre nós, ainda assim, vão se esconder no silêncio. Mas alguns vão se esconder na distorção do Evangelho. Vão se esconder na relativização do pecado. Vão se esconder nas boas obras, tentando tampar com as boas obras a ofensa da cruz de Cristo. E então, quando alguém diz assim, não, mas esses crentes, olha o que eles acreditam. Não, mas olha só quanta coisa boa a igreja fez, esquece isso, esquece a fé, esquece o Cristo que ressuscitou, olha só as escolas, as universidades. Nós não precisamos e não devemos nos envergonhar da nossa fé. Alguns vão se esconder em um discurso de amor sem juízo. Alguns vão se esconder num discurso de graça sem transformação. E essas são maneiras pelas quais a nossa cultura arruma meios de se desculpar pela fé, de se acomodar diante do mundo, de abaixar as resistências que nós enfrentamos, quando nós não devemos nos envergonhar, não devemos ter medo, não devemos pedir desculpa pela fé que cremos. Porque todos nós seremos apresentados diante do trono de Deus.
Essas pessoas que fazem isso acham que estão se escondendo, mas na verdade estão escondendo o verdadeiro evangelho. Até que vem o sofrimento. Porque aí a coisa aperta. E quando o sofrimento vem, as nossas bases, fundamentos, pecados são trazidos à tona, são expostos, são revelados. E quando a igreja visível começa a se corromper, a se prostituir, a se vender, o juízo vem, cedo ou tarde, para limpar, purificar e revelar onde estão os corações. Irmãos, Deus nos chamou para servi-lo com o coração inteiro, não pela metade. E às vezes o sofrimento vem como alerta, para mostrar que nós estávamos servindo a Deus com metade do nosso coração. Que nós só estávamos dispostos a permanecer em fidelidade enquanto Deus estivesse fazendo aquilo que nós queríamos que Ele fizesse, agindo conforme as nossas expectativas. Eu não quero sofrer, tá bom? E eu espero que você também não queira. Mas mais forte do que o meu desejo de não sofrer é o desejo que tenho de servir a Deus com o coração inteiro. E é isso que deve governar as nossas ações. Eu não estou te convidando a desejar o sofrimento, eu estou te convidando a desejar a Deus mais do que você tem medo do sofrimento, mais do que você tem medo das adversidades, mais do que você tem medo das tribulações. E assim nós precisamos encarnar o que Pedro diz no versículo 19. Também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. A nossa fidelidade não pode depender das circunstâncias. Nós somos chamados a uma fidelidade incondicional. E por isso, aquilo que deve estar claro diante dos seus olhos nessa manhã é o seguinte: primeiro, existem coisas mais importantes do que evitar o sofrimento. Uma delas é o caminho da maturidade espiritual. Por isso, considerando as circunstâncias do nosso mundo e do nosso próprio coração, o sofrimento é esperado. E deixa eu te dizer uma coisa: a nossa igreja não é a Disney. Nós temos espaço aqui para os que sofrem, para que eles sejam abraçados, consolados, conduzidos de maneira fiel no caminho do nosso Senhor. A nossa igreja não está aqui para ser uma experiência de entretenimento, para ser diversão para os seus filhos, mas que nós possamos caminhar em direção ao amadurecimento da fé. E essa caminhada envolve aqueles que sofrem. Por isso, olhe para o seu lado, veja aqueles que sofrem, console os que precisam ser consolados. Porque no dia que alguém entristecido entrar nesse lugar, ele não pode olhar para nós e dizer: não há lugar aqui para mim. Não há lugar aqui para os que sofrem. A nossa igreja não é a Disney. Segundo, talvez você não entenda por que é que você está sofrendo. E talvez eu também não consiga te explicar por que você está sofrendo. Mas eu consigo te explicar porque não é que você está sofrendo. Não é porque Deus não se importa. Ele se importa tanto que Ele encarnou. Ele se importa tanto que Ele partilhou das nossas dores, que Ele sofreu a perda e chorou a perda dos seus amigos. Ele se importa tanto que sofreu como um criminoso no nosso lugar. E Ele se submeteu a tudo isso para que também nós soubéssemos que nós não vivemos sozinhos nas nossas dores. Que Ele conhece as nossas dores. Que Ele conhece a nossa angústia. Que Ele conhece o nosso sofrimento. Terceiro, quanto maior a dificuldade, maior a oportunidade do testemunho e maior a percepção da força do Senhor para nos sustentar. Então, que você permaneça fiel. E quarto, enquanto as dores do parto aumentam, chega perto também o nascimento da nossa esperança. E por isso eu quero encerrar esse momento, lendo as palavras que o apóstolo João nos deixa, para que você possa fitar os seus olhos nessas palavras, tirar os seus olhos das circunstâncias adversas e permanecer na caminhada com os seus irmãos, enquanto nós aguardamos esse dia. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas
todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E é por isso que nós podemos caminhar como igreja. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos trata com tanta misericórdia, tanta graça e tanto amor. Esse mundo é um mundo difícil de se viver. A vida não é uma vida simples de se encarar. Mas nós agradecemos ao Senhor porque não fazemos isso sozinhos. Porque temos o Senhor e temos os nossos irmãos. E nós pedimos ao Senhor que nos dê um coração fiel. Um coração, Deus, que enfrenta as dificuldades por amor a Ti. Um coração que se humilha diante do Senhor e que está disposto a cruzar os mares do sofrimento desse mundo em busca da terra prometida que aguardamos. Nós pedimos ao Senhor que nos ensine, Deus, de maneira prática nessa igreja, a sermos fiéis ao Senhor no consolo dos nossos irmãos, no receber os nossos irmãos que sofrem com as suas dores. Nós pedimos ao Senhor isso porque sabemos que a dor não é o fim. Sabemos que todos nós seremos completamente curados e libertos de todo machucado, ferida ou circunstância diversa, nesse dia para o qual olhamos, enquanto somos conduzidos pela Tua glória, seguindo os Seus passos que o Senhor deixou no nosso caminho. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida hoje e sempre. Amém.